Toda vez que lemos o livro de Esther, ficamos sabendo da forma como Amã, o ímpio, foi condenado à morte, ou seja, tradicionalmente por meio de uma forca. Isto aparentemente está em acordo com o que diz o relato do capítulo 7. Depois que a rainha Esther acusa Amã de tentar matá-la e também a todo o seu povo, Harbona, um dos funcionários do palácio, diz ao rei: a própria forca que Amã preparou para Mordecai, cuja palavra salvou o rei, está na casa de Amã com 50 côvados de altura. E o rei disse: pendurai-o nisso. E assim enforcaram Amã na forca que ele havia preparado para Mordecai. Esther 7, verso 9. A raiz hebraica Tav, Lamed, Re significa enforcar, e assim é entendida por muitas traduções nas línguas modernas. Nas ilustrações da Megillah, da Art Scroll, há até mesmo uma imagem que retrata Amã e seus servos preparando o longo poste de madeira de uma forca para pendurar Mordecai. A Megillah ilustrada do famoso artista Arthur Szyk, 1894 a 1951, dedicou uma página inteira ao versículo 7:10 e à forca. Séculos antes, uma Megillah ilustrada de Ferrara, na Itália, publicada em 1617, retrata Amã pendurado na forca. Amã é visto pela tradição judaica como o arquiteto do antissemitismo, ainda que esse ódio sem causa já tivesse sido exposto outras e muitas vezes ao longo da história, vitimando judeus de todas as gerações. Alguns pontos precisam ser aqui expostos sobre a sua história e eles são os seguintes. Número 1. Amã era alguém que mantinha vínculos com gente muito poderosa. Afinal, ele era o vizir do monarca persa Ahasverosh, conhecido no ocidente como Assuero. 2. Amã desejava que as pessoas se inclinassem diante dele, e possivelmente seu ódio aos judeus começou justamente porque um deles, Mordecai, não quis agir assim. Com isto, Amã passou a odiá-los e a buscar a sua destruição. 3. Amã, por meio dos seus subalternos e liderados, ordenou a morte de todo o povo judeu daquele reino, pois sabendo tratar-se de um povo monoteísta, que jamais se inclinaria diante dele, esta seria a única solução para que seu ego não fosse afetado. 4. Amã era filho de Hamedata, uma palavra persa que significa da mesma lei, ou alguém que pertence ao mesmo costume ou tradição. Não bastasse isso, ele é visto como descendente de Amaleque, e este, por sua vez, um descendente de Esav, ou Esaú. E o desfecho desta história, todos sabemos. A sorte virou-se contra o ímpio Amã, e ele morre, pendurado na mesma forca que preparou para Mordecai. Assim como os primeiros tradutores modernos imaginaram Amã sendo morto por um método com o qual estavam familiarizados, os antigos tradutores gregos também imaginaram algo familiar para eles, a saber, a crucificação, a punição romana padrão que mais se assemelha à empalação. A Septuaginta, por exemplo, traduz a ordem do rei Assuero contra Amã com as seguintes palavras: crucifica-o sobre ela. Sendo que em seu texto original, a passagem em grego traz uma derivação do verbo stavro, que significa crucificar. Da mesma forma, a Vulgata Latina refere-se ao poste no qual Amã e seus filhos são pendurados como patibulum, que significa cruz. E ao recontar a história, Flávio Joséfo também escreve sobre a crucificação de Amã.
em Antiguidades 11. E então veio o eunuco Sabuchadas, ou seja, Harboná, e acusou Amã, dizendo que ele havia encontrado uma cruz, stavron em grego, em sua casa, preparada para Mordecai. E a cruz, disse ele, tinha 60 côvados de altura. Quando o rei ouviu isso, ele decidiu infligir a Amã nenhuma outra punição além daquela que havia sido planejada contra Mordecai, e ordenou que ele fosse imediatamente pendurado na mesma cruz até que morresse. Embora Joséfo nunca use o verbo crucificar aqui, ele sempre se refere ao objeto em si como uma cruz. A interpretação da morte de Amã como crucificação teve sérias consequências na Antiguidade Tardia, pois a crucificação de Amã sugeria às mentes judaicas uma conexão com Jesus. De fato, os judeus usaram esse paralelo óbvio para efeito polêmico. Um poema aramaico em homenagem a Purim, composto no final da Antiguidade Tardia, imagina Amã conversando com todos os grandes tiranos da história judaica, como o faraó e Nabucodonosor. Depois que cada vilão reclama do seu fracasso, Amã retruca que a sua história é ainda mais trágica. No final do poema, Amã fala com Jesus, que repreende Amã e afirma que a sua própria sorte foi a pior de todas. A poesia enfoca a morte por crucificação, a característica da vida que Jesus e Amã compartilhavam em comum. Diz o poema: você pensa apenas em si mesmo, que só você foi crucificado. Mas eu participei disto contigo, pregado no madeiro. Parecia uma estátua de Mercúrio, representada em madeira. Eles me pregaram em uma cruz, e um corte da largura de um palmo foi feito pelo açoite em minha carne. E um filho foi estendido sobre uma cruz, flagelado com um chicote. De uma mulher nascido, sou eu a quem chamam de Cristo, cravejado com pregos, cravados em meus membros. Uma besta que se alimenta de cevada está melhor do que eu. No final, afinal, o traspassado é adorado, ainda que com vergonha, em todas as vilas e cidades. Nesta narrativa, que é tipo de uma versão judaica da paixão, Jesus se identifica com Amã. Ambos os homens foram colocados em uma cruz. Mas é aí que o paralelo termina. Jesus reconhece a dor e o sofrimento de Amã em sua morte, mas afirma que ele sofreu tormento e ignomínia que eclipsaram em muito aquelas pelas quais passou o arqui-inimigo dos judeus do Império Persa. Para alguns judeus antigos, cantar este poema provavelmente funcionava como uma válvula de escape, de alívio da pressão. As duras formas cotidianas da perseguição cristã, para as quais eles não podiam buscar reparação política, social ou militar, eram assim retificadas no espaço encenado do drama poético fictício. Em vez de fomentar a rebelião, os judeus recrucificavam Amã a cada Purim. Porém, dizer que Amã teria sido crucificado era correr muito risco naqueles dias, pois isso soaria como uma provocação. Muito embora, como já vimos anteriormente, as próprias fontes ou versões mais usadas pelos cristãos, sendo a Septuaginta e a Vulgata Latina, elas atestam, de alguma forma, essa ideia. Amã teria sido crucificado e não meramente enforcado. Parecia naqueles dias que a morte de cruz teria de ser exclusividade de Jesus, fosse pela ideia de que isto de alguma forma o exaltaria como mártir, ou então devido ao constrangimento que alguém tão ímpio como Amã pudesse ter também morrido do mesmo jeito. E há registros históricos de que a possibilidade de Amã ter sido também crucificado mexia com o brio e com o humor
de vários cristãos. Isto porque na época de Purim, os judeus do Império Romano costumavam, por exemplo, celebrar um festival que incluía a destruição de uma imagem de Amã, pela crucificação e pelo fogo. Assim, em 29 de maio do ano de 402 da Era Comum, o imperador romano enviou a seguinte declaração: os governadores das províncias devem proibir os judeus de incendiar Amã em memória de sua punição passada durante uma certa cerimônia do seu festival, e de queimar com intenção sacrílega uma forma moldada de cruz sagrada em desprezo à fé cristã, para que não misturem o sinal da nossa fé com as suas zombarias. Eles também devem evitar que os seus rituais ridicularizem a lei cristã, porque se não se abstiverem de assuntos que são proibidos, perderão prontamente o que lhes foi permitido até agora. Código de Teodósio 16:8-18. Alguns judeus, evidentemente, queimavam uma efígie, uma imagem de Amã crucificado, como uma prática de Purim. Os cristãos, vendo uma figura em uma cruz em chamas, ficavam ansiosos. Afinal, quem estaria pegando fogo? Amã ou Jesus? Colocar fogo no primeiro poderia até ser aceitável, porém fazer isto com o último atingiria o coração do cristianismo. O paralelo visual entre Jesus e Amã irritou as autoridades romanas o suficiente para exigir que os judeus parassem com esta forma de folia de Purim. Ainda que esta prática comum naqueles tempos antigos pudesse até ser ingênua e sem maldade, não deveria nos surpreender se encontrássemos alguns paralelos bastante sólidos entre os dois personagens crucificados. O primeiro paralelo é claro, ambos teriam sido executados da mesma forma. Ambos aparentemente mantinham um ego exaltado. Amã exigia que as pessoas se inclinassem diante dele, e Jesus desejava ser reconhecido como uma espécie de divindade. Ambos falaram sobre a execução daqueles que não aceitassem as suas pretensões. O nome do pai de Amã parece ser uma alusão a alguém que pertenceria à mesma lei, ou seja, alguém pertencente ao próprio meio ou círculo cultural, religioso, ao qual desejava dar um fim. Amã era descendente de Esaú, cujo nome, segundo o Rabi Dom Isaac Abravanel, seria um anagrama para Jesus. A consequência dos judeus terem observado todas essas, diríamos, coincidências entre Amã e Jesus, entretanto, trouxe vários dissabores e catástrofes, até mesmo para quem sequer as tinha notado. Reimaginar a morte de Amã como algo perpetuado numa religião estatal e que governava o mundo de então, não foi lá, afinal, uma ideia muito boa.